Olá, professores! Equipe gestora, sejam todos bem-vindos a mais um diálogo sobre os itinerários formativos em ação etapa 3. Eu sou o professor Manuel Feitosa Jeffres, sou gerente do Núcleo de Gestão Curricular e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a Unidade Curricular Comum, projetos integradores voltados para a segunda série. Esta que agora é uma etapa super importante da arquitetura do nosso currículo, do novo ensino médio, que vem trazer agora a segunda fase, a segunda implementação, agora direcionado para a segunda série. Mas antes de nós conversarmos sobre as unidades curriculares comuns, você, professor, tanto da capital quanto do interior, os nossos colegas que estão nos assistindo agora e que nos apoiam, agradecemos imensamente a sua participação e colaboração. E nós vamos também relembrar um pouquinho da arquitetura do novo ensino médio, porque é interessante você vivenciar e entender como está sendo esta etapa de implementação. Lembrando que ela está sendo de forma gradativa. Tivemos a primeira série e agora nós vamos ter a segunda série. Acompanhe comigo agora a arquitetura do novo ensino médio, em que ela traz, nesse momento, nós temos a formação geral básica, que ela está relacionada às 4 áreas de conhecimento, como todos nós podemos observar, a área de linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e as ciências humanas e sociais aplicadas. Essa é a formação geral básica. Além dela, nós temos também os itinerários formativos, que ele está dividido em 3 grandes blocos para melhor compreensão e o entendimento neste momento. O primeiro está relacionado à Unidade Curricular Comum, UCC, que será implementada agora em 2023. Lembrando que está relacionado à segunda série. Nós tivemos a primeira série, a implementação, e agora na segunda série. Temos também a Unidade Curricular de Aprofundamento. Essa sim será ofertada agora em 2023. Além dela, nós temos as Unidades Curriculares Eletivas, UCEs. Em 2023 também. Então, professores, como nós podemos observar, o eixo maior que faz o link da formação geral básica e os itinerários formativos são os eixos estruturantes. Esses eixos que eles precisarão ser trabalhados ao longo do desenvolvimento de cada unidade curricular, seja ela comum, seja ela de aprofundamento ou seja ela eletiva. Falando especificamente agora da unidade curricular comum dos projetos integradores, vamos agora ter a participação do nosso gerente, o coordenador, professor Josildo, que é o coordenador dos projetos integradores, que ele vai destacar agora com a gente um pouquinho mais sobre como é que está sendo desenvolvida esse ótimo trabalho aqui na Secretaria. Olá, eu sou o professor Josildo Oliveira e estou na coordenação dos projetos integradores e nós desenvolvemos um trabalho agora para a segunda série com um grupo de especialistas das 4 áreas do conhecimento, que são os nossos colegas, o professor Daison José Jardim, de Ciências da Natureza, a professora Oseli Martins Sarmento, de Linguagem, da professora Raimunda Nonata Freitas, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e a professora Valcineide dos Santos Malta, de Matemática. Então, foi toda essa equipe que desenvolveu o trabalho de elaboração dos projetos integradores para a segunda série. Nós vamos ter, então, agora uma estrutura dos projetos integradores, como ele foi desenvolvido. Então, nós temos dentro da estrutura das unidades curriculares comuns, os projetos integradores se enquadram neste grupo, dessa coluna em que veio primeiramente o projeto de vida, projetos integradores e as demais unidades curriculares que serão ofertadas na segunda série. Em seguida, nós vamos ter o nosso, dentro dessa apresentação, o objetivo de tanto apresentar como orientar os colegas professores a partir do documento orientador que nós elaboramos.
Então, o objetivo é de apresentar a proposta da unidade curricular como projetos integradores para a segunda série do ensino médio. Lembrando que esta unidade curricular ela é ofertada na primeira série, na segunda e na terceira. Então, nós vamos ter toda uma sequência, né? Daí o nome comum, porque ela perpassa pelas 3 séries do ensino médio. E aí nós vamos ter desenvolvimento dos projetos que até então nós chamávamos de projetos interdisciplinares. Dentro dessa discussão dos projetos integradores, nós vamos, então, inicialmente entender o que são esses projetos, né? E nós trazemos o seguinte conceito: são projetos de trabalhos globalizadores capazes de permitir a integração. E aí vem palavras-chave que a gente vai destacando para entender que é a integração das diferentes áreas de conhecimento. As 4 áreas que perpassam o ensino médio estarão presentes nos projetos integradores ao longo das 3 séries do ensino médio. Aí ele diz que por meio de processos de ensino e de aprendizagem contextualizados e significativos. Ele apresenta como proposta o desenvolvimento de projetos a serem executados de forma coletiva. Portanto, os trabalhos em equipe serão destaque na sala de aula quando você, professor, você, professora, estiver desenvolvendo esta unidade curricular. E ele traz também aqui de modo colaborativo. O que seria isso? Nós vamos entender da seguinte maneira: o professor que estiver à frente dessa unidade curricular, desenvolvendo essa unidade curricular, e é de uma determinada área, ele é da área de linguagem, no entanto, o projeto a ser desenvolvido será um projeto de matemática, ele vai precisar dessa colaboração do professor de matemática. Então, esse modo colaborativo traz essa ideia de que as áreas sejam integradas, inclusive o processo de planejamento, né, de orientação dos alunos, né, dos estudantes, quando estiverem em prática. Nós vamos ter, em seguida, esses objetivos dos projetos integradores. Então, nós temos, primeiramente, aprofundar os conhecimentos adquiridos nas áreas de conhecimento. E essa é a proposta principal dos itinerários formativos, né? É a questão do aprofundamento dos conhecimentos da FGB. O segundo objetivo que ele traz é o de promover ações interdisciplinares. O próprio nome já diz, projetos integradores, integrar as áreas, né? As disciplinas, enfim. A partir dos projetos que integram os conhecimentos dos componentes da formação geral básica, de acordo com as habilidades e competências que cada área de conhecimento traz. E, finalmente, ele traz como objetivo buscar soluções criativas e sustentáveis para os problemas que permeiam a comunidade escolar. O que isso basicamente quer dizer? São projetos que o professor poderá desenvolver em nível de comunidade escolar, né? Porque, em geral, a gente se baseia em projetos que o livro traz, que o documento orientador traz como sugestão, mas poderá também ser um projeto desenvolvido na comunidade, que a ideia veio da comunidade escolar. Então, isso é de extrema importância que a gente tenha esta informação, ok? Vamos ter agora as informações complementares acerca das orientações dos projetos integradores. Então, nós destacamos primeiramente que o PNLD lançou o objeto 1, que trata dos projetos integradores. São várias as editoras que lançaram produção acerca dos projetos integradores, então vocês terão nos livros várias sugestões de projetos, inclusive as etapas, né, os passos a serem seguidos. Então, essas orientações constam também no livro do PNLD. Mas também é o que eu falei há pouco, ó, nós vamos ter ideias que os professores e os estudantes, e eu diria que até a própria comunidade possa trazer. Nós vamos ter as sugestões que constam no documento orientador que nós elaboramos, né, os 4 especialistas elaboraram. Tem uma outra informação importante aqui, que é
o perfil do professor para ministrar a unidade curricular. O que diz a orientação a respeito do perfil do professor? Um professor que já tenha experiência em projetos integradores, projetos do próprio PCE, enfim, que já tenha essa experiência ao longo da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, né? Isso é bem importante que a gente destaque. Lembrando que o professor agora na segunda série, seria interessante se o professor que desenvolveu na primeira série também possa desenvolver agora em 2023 na segunda série essa unidade curricular. Pelo fato dele já ter essa experiência, né? Mas não quer dizer que um professor novo, né? Um professor que agora que vá ministrar essa unidade curricular, ela também não possa desenvolver com sucesso este trabalho, né, ao longo do ano letivo. Agora, é importante, e aí a gente salienta, que é importante que ele busque orientações, ele busque auxílio, né, dos professores das outras áreas, porque é um professor para ministrar aquela unidade ao longo de todo o ano e o projeto vai perpassar pelas 4 áreas. Então, é importante que esse trabalho colaborativo que a gente falou lá atrás, ele seja bem trabalhado, né, de forma eficaz. E aí a gente traz também como um outro tópico dessa informação complementar é a apresentação da culminância dos projetos. O que seria isso? Lá na carga horária está destinado 2 tempos de aula ao final do bimestre para esta culminância. É aquele momento de coroação do trabalho, né? Aquele momento festivo, é aquele momento em que a escola, ela, em geral, para que esses projetos sejam apresentados. A culminância, lá no documento orientador, a gente coloca, ele pode ser na própria sala de aula, se a escola entender, se o professor entender que é algo que fica apenas no âmbito da sala de aula, sem problemas, pode ser na escola como um todo, né, um momento em que a escola para apresentação, mobiliza todas as outras turmas, e também pode ser uma terceira sugestão, é que seja um momento em que a escola abra suas portas para a comunidade escolar e haja a participação, né, dos pais comunitários. E eu ainda diria, se for o caso de fazer uma apresentação extramuro escolar, nada impede. Isso aí vai do acordo, do entendimento, né, da gestão da escola junto com o professor e com a turma que preparou o projeto, ok? Nós também trazemos nessa apresentação os eixos estruturantes dos projetos integradores. Esses eixos estruturantes que são básicos para o novo ensino médio, perpassando pela formação geral básica e pelos itinerários formativos, também traz nos nossos projetos bem presentes a investigação científica, principalmente porque a gente entende que todo o trabalho que ele vai ser desenvolvido, é preciso que haja uma pesquisa, é preciso que haja uma investigação, seja em termos de entrevista, seja em termos de análise local e etc., para que o trabalho inicie o seu planejamento. Aí ele diz que para que essa investigação científica? Para que o estudante seja um investigador, um pesquisador. Então é essa a ideia inicial para todos os projetos e para todas as áreas do conhecimento. Depois ele traz os processos criativos. O que seria isso, esses processos criativos? Ele vai possibilitar o estudante de ser um profissional com ideias inovadoras, criativas. Então, quando se fala no protagonismo juvenil, é esse protagonismo de permitir, de possibilitar que o estudante desenvolva a sua criatividade, que faça fluir o que ele traz de ideias, né? É claro que a partir de uma orientação do professor, para que esse projeto seja muito bem desenvolvido. No terceiro eixo estruturante, vem a mediação e a intervenção sociocultural. O que seria isso? É a possibilidade de que o estudante seja capaz de mediar conflitos
intervir nos problemas diários da vida social, cultural e ambiental. Daí a gente vai ver, inclusive, mais na frente, quando se fala das competências socioemocionais, aquela capacidade do estudante de mediar conflitos, de vivenciar situações e resolver problemas. Né, de que num trabalho coletivo, esses problemas podem surgir. E, finalmente, ele traz, no quarto eixo estruturante, o empreendedorismo. Essa possibilidade de que o empreendedorismo também esteja presente no projeto integrador. E ele diz que, não exclusivamente para fins financeiros, mas para o desenvolvimento de esforços no engajamento do que se propõe a fazer e ter iniciativa para superar desafios. Então, é uma possibilidade de que algum projeto desenvolvido em alguma escola venha a trazer um cunho, né, empreendedor, um cunho financeiro, futuro, ou até naquele próprio momento, né? Isso nada impede, daí a presença também do eixo estruturante empreendedorismo, né? Pois bem, a partir da estrutura dos projetos que os senhores irão desenvolver, temos os temas integradores. Cada projeto, que nós, inclusive, no documento orientador trazemos para cada área do conhecimento, ele está relacionado a um tema integrador. E aí nós temos os 4 temas integradores propostos. Vem o STEAM, né? O STEAM, que é uma sigla em inglês para ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que ele utiliza-se os conhecimentos dessas áreas para a resolução de problemas de forma criativa e aprofundada. Então, quando nós pensamos nos 4 projetos, nós verificamos qual deles caberia dentro do STEAM. E aí, lá no documento orientador, vocês verão qual desses projetos está neste tema integrador, ok? O segundo tema integrador, que é a mídia educação. Mídia educação quer dizer que ele vai analisar como as mídias são produzidas, divulgadas e utilizadas pela população com foco nas mídias digitais. Também nós temos um trabalho bem interessante, por sinal, e aí a gente já traz essa informação de que os 4 temas propostos para a segunda série do ensino médio são temas bem chamativos, bem atrativos e atraentes para os estudantes, né? Agora, lembrando, são sugestões de temas para serem desenvolvidos, tá? Nada impede que algum tema que os estudantes sugiram, que os professores apresentem, ele seja desenvolvido ao longo do bimestre, lá agora durante a segunda série, em 2023. Tudo bem? E o terceiro tema integrador que é proposto é o protagonismo juvenil, que muito nós já falamos, né? O destaque que o estudante tem como papel no planejamento, nas diversas etapas, né? De planejamento e execução do projeto integrador. Ele aborda as culturas juvenis de maneira a estimular o protagonismo dos estudantes e a participação cidadã na tomada de decisões e proposições de soluções, utilizando suas bagagens de referências culturais e artísticas. E esse protagonismo juvenil é um tema integrador que os estudantes muito se destacam, gostam muito pelo fato de que é ele que vai estar à frente, é ele que vai estar apresentando, em geral, a parte das artes, né? A parte teatral, a parte da música, e é muito bem apresentado, elaborado, e eles gostam muito, né? E nós trazemos como quarto tema integrador a mediação de conflitos, que está relacionado com o que falamos há pouco, com a habilidade socioemocional, que vai busca promover a reflexão das situações de conflito no cotidiano dos estudantes e também a formulação de ações possíveis para a sua resolução. Identifica-se a convivência democrática associada à busca de modos de resolver
conflitos considerados próprios da vida em sociedade. E é aquilo que nós falamos. O estudante, ao desenvolver trabalhos coletivos, em geral, há alguma situação de conflito que é preciso que eles tenham essa capacidade de saber resolver, né, esses problemas que surgirem ao longo do desenvolvimento do trabalho. Pois bem, nós trazemos então agora uma estrutura desses projetos integradores, de um modo geral ou resumindo, para que os senhores possam entender como foi ou como ele é elaborado, né? Então nós vamos ter lá no alto, nessa segunda série, a proposta de que no primeiro bimestre seja desenvolvido um projeto de linguagens. O tema integrador escolhido foi o protagonismo juvenil e está relacionado a, pelo menos, investigação científica, embora os demais eixos estruturantes também estejam presentes nesse projeto de linguagens. Para o segundo bimestre, nós estamos propondo um projeto de ciência da natureza em que o professor associou este projeto ao tema integrador mídia e educação, que também perpassa pelos 4 eixos estruturantes, tá? Só para a gente lembrar, e eu faço essa ligação para que a gente tenha essa clareza de que todos os projetos, eles podem passar pelos 4 eixos estruturantes. E no terceiro bimestre, a especialista em ciências humanas e sociais aplicadas trouxe o tema integrador, relacionou o seu projeto ao tema integrador mediação de conflitos, que também perpassa pelos 4 eixos estruturantes. E, finalmente, no quarto bimestre, a especialista em matemática elaborou um projeto relacionado ao tema integrador STEAM. E aí, como os outros projetos são relacionados com os 4 eixos estruturantes. Então, esse material ele é um resumo da estrutura dos projetos integradores, ok? Nós vamos ter em seguida os projetos que perpassam pelas diversas etapas, desde aquele momento de planejamento, né, do surgimento das ideias, de como ele vai ser elaborado e desenvolvido, né, passando pelos demais momentos que a gente, né, os autores colocam como as etapas desses projetos, ok? Então, primeiro ele traz assim, levantar a situação problema, trazer questionamentos. Isso aqui é aquela etapa preliminar que ele diz, olha, que é essencial que você compreenda as questões e os problemas que nortearão o projeto a que se pretende, né, e que se aproprie dele. São aquelas perguntas, aquelas indagações que os estudantes fazem para que se chegue a um tema e se chegue à elaboração daquele projeto. A segunda etapa, nós trazemos como sugestão de que sejam pesquisas científicas, levantamentos de dados sobre a temática, porque lá na etapa anterior já foi definido o que é que vai ser feito. Nessa etapa serão apresentados textos referentes à temática que lhe darão subsídios para a próxima etapa. Ou seja, é aquele momento acadêmico em que a pesquisa científica ela está presente. E, claro, todo projeto é preciso que tenha um embasamento científico. É preciso que se busque experiências de quem já desenvolveu algum projeto com aquela temática. Na etapa 3, a gente traz a seguinte ideia de desenvolvimento, que são possíveis caminhos e soluções, que é o início da mão na massa, né? Agora que eles vão começar a praticar, a desenvolver o que pensaram a partir das etapas anteriores. Ele diz assim, ó, nesta etapa serão apresentados caminhos e possíveis soluções das questões apresentadas na etapa 1, bem como iniciar o produto final. Então, talvez seja o momento mais extenso, aquele que demande um maior tempo para o desenvolvimento do projeto propriamente dito. E, finalmente, traz aqui a etapa final, que é a mão de obra ou a mão na massa e o produto final.
Nessa etapa serão divulgados, né, na sala de aula, na comunidade escolar, todos os resultados obtidos, que é aquele momento da culminância, porque exatamente agora é que o projeto ele vai ser apresentado, né, os seus resultados serão apresentados para a escola, para a comunidade escolar, para todos os estudantes, e é um momento em que de coroação, né, vamos chamar assim, dos projetos integradores. Então, todos os projetos, eles perpassarão pelas competências socioemocionais, elas estarão presentes em todos esses 4 bimestres, em todos os projetos, seja de qual área for, né, que é de suma importância que nós tenhamos essa presente, né, essas competências socioemocionais, que são elas que nós trazemos agora. Olha. Então, por exemplo, a autogestão, que é a determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. O engajamento com os outros, iniciativa, assertividade, entusiasmo, amabilidade, empatia, respeito, confiança, resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. E a abertura ao novo, com a curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Vejam bem, o professor, a professora que estiver desenvolvendo essa unidade curricular, ela estará atenta, deverá estar atento a todo o desenvolvimento destas habilidades, dessas competências e habilidades socioemocionais. Inclusive, será um ponto de observação para a avaliação de todo o processo estudante a estudante, né? Então, por exemplo, quando a gente falou na questão da empatia, do respeito e da confiança, então é importante que o professor esteja atento àquele estudante que desenvolve essa questão do respeito em especial, seja ao outro, seja ao próprio professor e ao trabalho de um modo geral, assim como as demais habilidades que são apresentadas nesse material. Certo? Então, a gente vai ter que essas habilidades socioemocionais são um conjunto de habilidades individuais que perpassam o pessoal, o emocional, o social, o cognitivo, de modo a pensar a tomada de decisão, alcançando objetivos e metas de vida, promovendo decisões com responsabilidade. Então, a gente sabe que a BNCC trouxe as competências e habilidades socioemocionais para que eles sejam muito bem trabalhadas, muito bem desenvolvidas, né, incentivadas, para que os estudantes possam cada vez fortalecer mais essa vida coletiva, né? Pois bem, os projetos integradores, assim como as demais unidades curriculares comuns, elas passam por um processo avaliativo e é preciso que se apresente, né, uma nota, vamos dizer assim, uma nota no sistema que a Secretaria de Educação exige. No caso dos projetos integradores, assim como o projeto de vida, enfim, nós trazemos uma avaliação conceitual, que ele vai trazer aqueles 3 pontos, né, importantes que são avaliados, que o professor vai observar o desenvolvimento do estudante ao longo do bimestre. Então, ele traz a coluna de está chegando, aqui na coluna de está chegando, que corresponde à nota de 0 a 5,9, quando o estudante demonstrou, né, o desenvolvimento das habilidades essenciais em fase inicial. Então, ele não apresentou ainda algo tão assim, que o satisfizesse todo o processo. Então, ele vai ter um conceito, né, de estar chegando, que corresponde a uma nota até 5,9. O segundo conceito vem com o chegou lá. Esse chegou lá, que corresponde à nota de 6 a 7,9, diz que são estudantes que demonstram as habilidades essenciais esperadas, né? Então, estão vamos chamar de médios, né? No nível médio, no sentido de que ele nem desenvolveu a mais nem a menos, então é chamado de
está sendo conceituado como chegou lá. E, finalmente, o superou, quando ele está dentro da nota de 8 a 10, que foram estudantes que demonstram desempenho acima das expectativas esperadas. Então, o professor, a professora entendeu que ele trouxe ou que ele apresentou um desempenho satisfatório, né? Um esforço muito grande, de maneira que atendeu aquela necessidade de nota, né? Ok, pessoal? Então, nós vamos trazer já agora, na parte final dessa nossa apresentação, que nós colocamos como finalizando, é um resumo das 3 etapas do nosso projeto de um modo geral, que é aquela fase do planejamento, a fase da execução e a fase da avaliação apresentada nesse material que nós trazemos aí, ó, que são os processos de desenvolvimento de um projeto, tá? Senhores professores, senhores gestores, pedagogos, nós nos colocamos à disposição para alguma dúvida, para alguma sugestão, para que os senhores possam colocar para nós toda e qualquer dúvida que vocês possam mandar para nós, ok? Então, quanto a isso, fiquem à vontade. Nós estamos colocando aqui, no final dessa apresentação, o nosso e-mail para que vocês possam nos apresentar, né, essa dúvida, né, essa sugestão, tá bom? Inclusive, nós pedimos que, se puderem mandar para nós os temas que vocês estão desenvolvendo, ou que irão desenvolver, ou que já tem planejado, nós iremos agradecer muito, porque nós vamos ter essa ideia do que está sendo desenvolvido, do que está sendo apresentado lá na escola, tá bom? No mais, muito obrigado, nós ficamos à disposição de vocês. Até uma próxima apresentação.